Vamos lá! Começamos o capítulo com uma fala bem peculiar do editor sobre o reino da prisão e como o feiticeiro mais forte foi colocado para dormir dentro dele. Vemos na capa o reino da prisão com seus 6 olhos. Será que é uma referência a Satoru Gojo? Na capa também podemos ver que Suguru Getou tem mais de 309 pontos no jogo do abate. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 220 do mangá Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos lá falar sobre esse capítulo porque tem muita coisa pra gente comentar. E a gente vai falar só da primeira página na introdução porque tem muita coisa interessante, muita coisa pra gente comentar. Logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar cada vez mais forte, tanto se inscrevendo, dando o seu like, compartilhando esse vídeo com seus amigos e é claro, né, se você puder, se torne membro aqui do canal para ajudar a gente a fazer esses vídeos cada vez mais incríveis. Vemos que o Kenjaku está conversando com o Kogani do jogo do abate e pede para que não aprove mais a inscrição de novos jogadores como uma nova regra. Kogani rejeita dizendo que isso vai contra a regra número 7, que de acordo com a regra número 6, o mestre do jogo deve aceitar qualquer nova regra proposta, a menos que tenha um efeito marcante e duradouro no jogo do abate. Kenjaku tenta argumentar, mas o Kogani sorri, dizendo que foi rejeitado mais uma vez. Só que o vilão está nem aí e continua falando. Ele diz que no Japão, Tengen é o responsável por controlar e suprimir os surtos de espíritos amaldiçoados. Kenjaku diz que para isso ocorrer, vários yokais foram colocados ao redor do país para aumentar a precisão da técnica, como se fossem repetidores de sinal. Yokai literalmente significa mundo puro, como se fossem repetidores de sinais para amplificar a técnica do Tengen para manter o Japão puro de maldições. Então, temos a revelação dos 4 principais yokais: o Palácio Imperial, os corredores da Escola de Jujutsu, lugar onde o Tengen ficava, Goryon Shirin, que é um santuário que fica no centro de Kyoto, e uma montanha sagrada da região de Hida. E durante a explicação é falado que o corredor da escola foi selecionado devido à mudança da capital para Tóquio, que ocorreu na era Meiji em 1869. Kenjaku então explica que o jogo do abate foi criado se baseando nos yokais criados pelo Tengen, e reforça que não existe ninguém como criador da competição. Mas se tivesse que pôr alguém como responsável, essa pessoa seria o Tengen, já que o jogo foi criado em cima da base dele. Mas Kenjaku não quer dividir a glória com ninguém sobre a criação desse jogo e diz que no final das contas foi ele quem o criou. O vilão afirma que depois do incidente de Shibuya, uma vez que Gojo fosse solto, todos esses principais yokais poderiam ser destruídos, e assim seu plano daria em nada. Então, Kenjaku diz que não fossem ali pelos yokais do Tengen, os feiticeiros precisariam reiniciar o conhecimento de como batalhar contra maldições, voltando ao estado de como eram na geração Heian. Kenjaku então diz que muitas pessoas morreram nesse combate desnecessariamente, apostando que podiam vencer, mas ele sempre soube a resposta final, e que Tengen agora está em suas mãos, e como uma maldição, Kenjaku agora consegue controlar o corpo da sua antiga amiga. Kenjaku diz que Tengen é quem colocou os yokais, e como ele é fácil de derrotar, o Kogani já sabe o que fazer. A mãe do Itadori pede mais uma vez que uma nova regra geral seja adicionada, e que é para cortar a participação de novos jogadores do jogo do abate. Então, o vilão dá o checkmate. Se o Kogani não aceitar sua regra, ele vai destruir os yokais e vai encerrar à força o jogo do abate. A contragosto, o Kogani começa a pensar se deve adicionar ou não a nova regra, enquanto podemos observar que o Tengen ainda possui consciência, sendo controlado pelo Kenjaku. Tengen pergunta ao vilão sobre o que ele está pensando, e o vilão responde que está criando um bug no jogo, e que através disso o Kogani terá que fazer a escolha mais sustentável. Então o vilão sorri, sabendo que sua imposição vai passar, e o Kogani confirma isso, dizendo que a regra geral foi adicionada.
Kogani então informa que às 21h09 do dia 18 de novembro de 2018, no presente momento, a regra número 13 foi adicionada, impedindo que novos jogadores entrem para o jogo do abate. Basicamente, o Kenjaku ele sequestrou o GM. Se você já jogou RPG, né, já jogou um Tibiazinho, já jogou ali, qualquer jogo de RPG por aí, eu acho que se não me engano o Moon também tinha isso, né, o Mu, né, na verdade também tinha GMs ou coisa do tipo. Basicamente o Kenjaku ele sequestrou o GM e chegou no NPC e disse: se você não fizer do meu jeito, eu destruo o servidor e você vai parar de existir. Se você não seguir as minhas regras, se você não fizer do jeito que eu quero, eu vou destruir completamente o servidor que faz de você a sua existência. E se você não jogou ali jogos de RPG, não tá entendendo nada do que é realmente ali um GM ou coisa do tipo, você pode ser simplesmente, pode enxergar o Kenjaku como o cara que é o dono da bola, né? Você vai jogando a partidinha ali e aí de repente chega o cara com o dono da bola e fala: não, a gente vai jogar do jeito que eu quero, porque senão eu pego a bola e vou embora. Exatamente isso que o Kenjaku fez, né? Ele tem a bola ali que é o Tengen e falou: vai fazer a regra sim, a regra que eu quero, e se não for, vai ser do meu jeito. E dessa forma, o Kogani aceitou a imposição do personagem. Então, o vilão, não satisfeito, pede para que outra regra seja adicionada, que a morte de todos os jogadores, exceto de Suguru e Megumi Fushiguro, porá o fim no jogo do abate, e cria um se por acaso, né, se o Kogani não aceitar, mandando ali sua carta de sequestro do GM mais uma vez do servidor. De que se ele não aceitar, ele já sabe o que o próprio Kenjaku vai fazer. Assim, o Kogani aceita a regra do Kenjaku imediatamente, aceitando ali a 14ª regra geral. O que faz Tengen questionar o porquê o vilão escolheu um jeito tão indireto. Kenjaku apenas responde que se existe uma condição de morte para o jogo do abate, então ele deve terminar. Tengen ainda questiona por que não seria mais fácil destruir os yokais sem fazer toda essa volta com o Kogani. Então o vilão lhe responde que assim a barreira que o Tengen usou para se assimilar dessa forma desapareceria, e ele não poderia fazer com que seu experimento funcionasse, assimilar os seres humanos com o Tengen. Então, vemos que durante esse tempo todo, Kenjaku e Tengen estão dentro da montanha sagrada da região de Hida. Kenjaku vê um corpo à sua frente e ri, dizendo que vai levá-lo como uma lembrança para o Sukuna, e que não existe problemas com a estrutura dos yokais. Bom, a gente falou sobre o verdadeiro corpo do Sukuna e possivelmente 99,9% de chances desse ser o corpo verdadeiro da maldição. Eu tinha comentado lá no Discord, né, se você não segue a gente lá no Discord, se você não tá no Discord, o link tá aqui, né, do nosso servidor, sobre possivelmente esse personagem ser ali o corpo, né, o verdadeiro corpo do Kenjaku. Só que o pessoal discutindo, conversando lá, os caras conseguiram me convencer de que era realmente o corpo do Sukuna, né, que poderia ser o corpo do Sukuna. Então, basicamente, isso é algo realmente que vai fortalecer a ideia de que o Sukuna ainda pode utilizar o seu verdadeiro corpo. Essa imagem ela foi revelada para nós no capítulo 1 lá atrás de Jujutsu Kaisen como algo de propaganda da estreia do mangá. E quem diria que seria ali um foreshadowing enorme sobre o corpo do Sukuna? É de que lá atrás, lá no primeiro capítulo, o verdadeiro corpo, né, a forma atual, dos dias atuais do corpo do Sukuna estaria sendo mostrada para nós desde a origem do mangá. Vamos para onde o Ui está e vemos que ele está conversando com a Maki. E o personagem está avisando que com as derrotas de Sukuna e Kenjaku, o jogo do abate pode acabar. Maki sugere que a escolha possa estar relacionada com a assimilação e observa que a situação ficou mais fácil para eles, pois agora todos têm um objetivo em comum, evitando a necessidade de se confrontarem constantemente. A feiticeira afirma que a única maneira de vencer é derrotando Sukuna e Kenjaku, levando Ui a questionar a casualidade que Maki se expressa, pois tal afirmação implica que eles seriam capazes de matar alguém tão poderoso como Satoru Gojo. Mas ela diz que está reforçando isso apenas porque Gojo pode voltar à vida a qualquer momento a partir de agora. Então, vemos um balão em outro quadro, dizendo que sua técnica de reversão só pode chegar naquele nível, e vemos várias ataduras e injeções espalhadas por um balcão.
Ao ouvirmos isso, somos transportados de volta à cena que Hana cai, onde o anjo afirma que algo estava errado, pois era para o Sukuna tê-la matado naquele instante. Interessante essa posição aqui da Anjo, nessa fala da Anjo marca pra nós que o Sukuna sabe que a Anjo, pelo menos, né, no que a gente entende, é a única que pode libertar o Gojo. E ele fez questão de deixá-la viva para que isso realmente acontecesse, né? Ele se garante tanto, o Sukuna se garante tanto no confronto contra o Gojo, que ele não eliminou a chance, ele decidiu não acabar com a chance dos personagens, essa pequena esperança. Cara, isso é surreal, velho. Sabe essa pequena esperança que vocês têm? É o Sukuna pensando, essa pequena esperança que vocês têm, eu vou deixar vocês todos se agarrarem nela, né? Pra eu chegar depois e trucidar essa esperança de uma vez, né? Então, o cara se garante tanto que ele decidiu não matar a personagem instantaneamente para ajudar no seu entretenimento. E isso, com certeza, vai ser uma loucura total. Então vemos que a Hana está caindo em direção ao chão, mas quando ela cai, alguma coisa parece ter diminuído o impacto dela. E quando visualizamos a cena, a Mai chegou a tempo para salvá-la, mas ele diz que sentiu que ter o Takaba ao seu lado foi importante demais para isso. Voltamos ao presente, com Yuta entrando no quarto pedindo desculpas por ir direto ao assunto e informa que gostaria de fazer uma pergunta sobre um assunto que está por vir. Então, vemos Hana deitada em uma maca e Yeri ao seu lado, e vemos que a médica fez um ótimo trabalho na feiticeira, recuperando sua jugular, foi mordida ali pelo Sukuna, mas que seu braço havia sido perdido, né? O seu braço direito havia sido completamente perdido. É quase um milagre a Hana ter ficado viva, enquanto o anjo informa que a feiticeira não pode mais entrar em combate. Então, Yuta pergunta se o anjo pode se transferir para outro hospedeiro, e o anjo responde apenas que não. A Anjo responde que a razão pela qual muitos mestres feiticeiros aceitaram o acordo com Geijako é porque eles não sabiam como se transformar em objetos amaldiçoados após a morte, assim como ela, e que esse é um grande mistério. Porém, aparentemente isso não se aplica ao Sukuna. A personagem responde que Sukuna deve ter compreendido isso após alguma grande experiência que passou, onde teve que esculpir sua alma como um objeto amaldiçoado. O que se encaixa perfeitamente no que tinha dito aqui no canal sobre o Sukuna saber fazer objetos amaldiçoados. Yuta entende a situação e diz que agora o trabalho deles é libertar Satoru Gojo, o que faz Hana perguntar o que vai acontecer com Megumi depois disso, mas não temos a resposta porque somos levados onde a Mai está. O personagem está repleto de bandagens pelo corpo e está conversando com alguém, dizendo que sempre se odiou e que esteve procurando alguma pessoa mais forte do que ele a vida inteira. E que isso para a Mai era como um jogo de ritmo, onde você sempre está tentando encontrar o momento certo para dizer algo que os faça se sentir bem e que era muito bom nessa porcaria. A Mai reforça que sempre apanhava dos mesmos caras e que durante sua vida inteira na escola foi a mesma coisa. O feiticeiro comenta que, enquanto estava dentro da barreira, sentiu tanto medo de morrer que recorreu novamente à sua técnica de bajulação dos mais fortes, juntando-se a Ainyu e a Haba. Nesse momento, é revelado que o personagem com quem a Mai está conversando era Itadori. Assim, a Mai afirma que queria mudar, que queria lutar ao lado do grupo do Itadori, mas que acima de tudo, ele era um covarde. Então, a Mai fala que talvez seja porque não tenha orgulho e pede desculpas ao Itadori, dizendo que só queria pedir desculpas por tudo e que era o fim da sua história. Itadori abaixa a cabeça dizendo que não sabe como a Mai pode ser de verdade, mas o que ele sabe é que o personagem agiu na hora certa e que se eles possuem uma chance de vitória é por causa dele. Yuji diz que graças ao garoto Hana está viva e que graças a ele os feiticeiros ainda não perderam a batalha. Itadori sai de cena, mas antes disso acontecer, a Mai pergunta se o prota não possui mais o Sukuna dentro dele, tentando frear o Yuji, mas o protagonista diz que nada disso importa. Afinal, ele nunca foi ajudado pelo Sukuna em primeiro lugar, e que aí ele disse para o prota que agora o personagem se tornou um objeto amaldiçoado embebedado pelo poder do Ryomen. Itadori sai de perto de Amai, lhe respondendo que comerá qualquer coisa para matar o Sukuna, terminando a sua conversa.
Rapaz, essa frase do Itadori, essa frase do Itadori bateu aqui aquela teoria de que o Itadori vai comer o reino da prisão, né? Que supostamente ele vai comer o reino da prisão ou a porta dos fundos e que isso realmente ganhou uma bruta força depois dessa fala, né? Por mais ali que a Hana, ela esteja nesse local, né, de que ela possa realmente ainda libertar o Gojo, né, juntamente com o anjo, né, para realmente fortalecer a técnica e fazer com que o personagem realmente seja liberto. Se a Hana não tiver garantia de que o Megumi não vai morrer, ela não vai libertar o Gojo, né? A coisa realmente freou para esse lado, a coisa foi realmente derrapando para esse lado e a gente tá andando, né? Essa pergunta que ela fez ali no final pro Yuta, a gente não sabe qual foi a resposta, então a gente não sabe qual que é a conclusão que eles vão chegar para libertar o Gojo. Então isso vai ficar algo interessante. Eu estou assimilando se eu gosto dessa teoria ou não, mas que depois dessa fala do Itadori, as chances aumentaram, isso sem sombras de dúvidas, né? Isso sem sombras de dúvidas, com toda certeza a gente tem aqui essa concepção de que pode realmente rolar do Itadori comer ali o reino da prisão e manifestar o Gojo dentro dele. Itadori se aproxima de um salão e podemos vê-lo repleto de feiticeiros com Momo e Miwa, Kirara e Hakari, Panda e Inumaki, Yuta, Maki e Ui, Chozo lá no fundo e pensando na morte da bezerra, vemos o Hajime também. Aqui a gente acertou outro ponto interessante de que seria realmente vários personagens contra o Sukuna, né? Vários personagens se reunindo e isso está sendo bem desenhado, na forma como todos esses personagens estão entrando em cena para lutar contra ali o feiticeiro. Gege trouxe de volta até mesmo o Inumaki para o confronto final. A gente vê que ele tá ali em alguns quadros mais pra frente, a gente vê que ele tá ali apenas com um bracinho, né? Não dá pra ver se ele tá com os dois, mas pelo menos ele saiu ali da estaca zero, né? Tava sem os dois braços e aí teve a recuperação de um dos braços, o que marca uma diferença. O que significa que mais pessoas que estavam inscritas no jogo do abate, mas que estavam em outras barreiras durante esse tempo todo, ainda podem aparecer no combate, né? Aí a gente tem a Utahime, nós temos também ali o Todou, todos esses personagens que a gente quer ali no meio dessa confusão podem aparecer aí nos últimos capítulos, né? Como no caso do Inumaki aparecendo aqui como pelo menos esse afagar dos nossos corações, né? Agora, definitivamente o massacre vai começar para valer e que a gente só pode esperar que o Satoru Gojo consiga frear o Sukuna. Yuji chega perto do Yuta e Maki e diz que teve algumas ideias para ajudar o Fushiguro, e Okutsu responde que também. Maki chega e fala que antes que eles possam fazer qualquer coisa para ajudar o Megumi, eles precisam expulsar o Sukuna do combate, caso contrário, perderão totalmente o plano. Chozo então se aproxima do Yuji lhe chamando, ele entrega um livro que o prota não entende do que se trata e Chozo responde que é um registro de pesquisas sobre almas deixadas pela Tsukumo, diretamente para o grupo que estava tentando abrir o reino da prisão. Cara, isso pode nos levar a duas coisas, né? A gente pode ser direcionado para duas coisas aqui, que é, o primeiro, né? Fazer com que alguém se assimile ao Tengen, né? A própria Tsukumo provavelmente teria ali a própria questão relacionada às pessoas que poderiam ser receptáculos estelares. Ela mesmo fala que ela escuta, né? Ela mesmo diz que escuta, então essa informação ela não vai ser descartada à toa. Então, mesmo o Tengen estando nesse estado, mesmo o Tengen estando ali junto, né, sendo assimilado pelo Kenjaku, né, através da técnica amaldiçoada do próprio Getou, eu ainda acredito que o receptáculo estelar pode sobressair a esse controle, né, do próprio Kenjaku sobre o Tengen. Então isso pode ser até mesmo uma forma de frear a assimilação dos seres humanos com o Tengen. Não sei se isso vai ser da forma como o Gege vai utilizar esse livro ou coisa do tipo, mas temos realmente essas questões para ser levantadas. E dois, isso pode ajudar os feiticeiros a separar a alma do Megumi do Sukuna. E por isso que o Kenjaku pode estar levando o corpo do personagem a ele. Ou seja, mesmo que a maldição rejeite seu verdadeiro corpo, pelo fato do roteiro, Sukuna ainda pode permanecer vivo. Se a alma do Sukuna for expulsa do corpo do Megumi, ele ainda pode entrar dentro do seu antigo corpo para prosseguir até mesmo no confronto e no combate final contra todos os feiticeiros. Dessa forma, Chozo informa ao Itadori que o livro pode ter alguma utilidade.
Yuji lhe agradece. Itadori pede desculpas pelo ocorrido com os irmãos do Chozo, mas o feiticeiro sorri, dizendo que, enquanto todos puderem viver dentro do Yuji, que assim seja. Dessa forma, Ieri, lá do fundo, começa a analisar todos aqueles alunos e feiticeiros que foram alcançados pelas mãos de Satoru Gojo. Ela se lembra de uma conversa que teve com o feiticeiro, com ele dizendo que unirá pessoas fortes e inteligentes à sua volta e que jamais ficará sozinho novamente. Ieri vai mais além em seus pensamentos, dizendo que sempre foi apaixonada tanto pelo Getou quanto pelo Gojo e que ela não quer que o mundo vire de ponta cabeça. A feiticeira chama o Gojo de idiota, achando que esteve sozinho durante esse tempo, sendo que ela esteve ao seu lado o tempo inteiro. Ela solta sua fumaça de cigarro para cima, dizendo que todos estão esperando pelo retorno do personagem, quando vemos mais pessoas chegando à reunião, como Takaba e outro feiticeiro com o uniforme da escola ao fundo. Um quadro, então, da porta dos fundos do reino da prisão aparece. Então Ieri pede para que Satoru Gojo volte para nós. Essa cena da Ieri deixou as coisas ainda melhores, né? Porque a forma realmente como essas cenas ficaram ainda mais impactantes mostra como o retorno do Gojo está se encaminhando, né? Está realmente se aproximando. A gente já teve essa sensação, mas da última vez, deu muito ruim, né? Eu tinha até comentado, falei, caraca, tá tudo dando certo, a Hana tá aqui, a gente já tem a porta dos fundos, por mais que a Tsukumo tenha morrido, o Chozo tá com ela, agora é só reunir ali a porta dos fundos com a Hana que acabou, né? O Gojo tá liberto, e aí vamos pro confronto contra o Sukuna, e aí vem o Sukuna e mete ali o dedão dentro da goela do Megumi e vira toda essa desgraça que nós estamos acompanhando agora. Sobre os sentimentos da Ieri, ela realmente estará apaixonada pelos dois, reforça realmente o ponto, né, de que tanto ali o Getou quanto o Gojo estavam em pé de igualdade, né, até mesmo ali na forma de conquistar as meninas, conquistar as garotas, os dois eram muito iguais ali na relação, na forma como eles viviam realmente, meio que um brincando com o outro, meio que um realmente aprimorando o outro. Então a própria Ieri, ela reforça esse detalhe e esse ponto interessante, e isso ainda dá mais ideias, né, de como a Ieri se sente culpada por não ter dado o fim necessário no corpo do Getou quando teve a chance, né? Uma coisa vai alavancando a outra, né? O Gojo não ter ali incinerado o corpo do Getou, a forma realmente como a Ieri também não conseguiu dar cabo a tempo ali do corpo, como o próprio Kenjaku conseguiu roubar o corpo do Getou, e a forma como tudo isso foi sendo colocado até desaguar lá em Shibuya e toda essa desgraça acontecendo para esse plano final do Kenjaku. Esse capítulo teve o melhor final de capítulo do jogo do abate e a gente pode observar isso sem sombras de dúvidas. Sobe a mensagem do editor dizendo que os amigos de Satoru Gojo estão esperando por ele sob o portão. E assim, o capítulo termina com a excelente notícia que temos continuação na semana que vem.